bom dia. Hoje eu vou estar gravando, eu vou deixar meu filho na escola e agora eu vou tomar um café aqui na padaria. Grata, tá? Tomei meu café, agora estou indo lá no órgão pegar um documento e vocês vão me acompanhando. E eu também tenho que ir uma movimentação nossa aqui da nossa categoria. E aí eu vou, se der, eu vou estar gravando para vocês. Bem, tomei café, né? Agora eu vou ter que retocar o batom, porque como o batom fica no... sai tudinho. Eu não gosto de cor muito forte. Eu gosto sempre assim, esse. Aí tem um outro um pouquinho mais puxado por tipo mais um lilás, mas eu gosto de tom claro, não gosto de cor muito forte não. Eu só passo um pouco mais forte à noite. De dia eu gosto de uma cor assim um pouco mais clara. Que apareça, mas que fique um pouco mais clara. Agora vamos lá, vou lá no órgão pegar esse documento que eu tô precisando. É um documento para mim poder fazer minha declaração de imposto de renda, que eu ainda não fiz. Aí, por falta desse documento, porque como eu trabalho todo dia, de manhã, aí não tem como eu ir buscar. Aí hoje eu pedi folga, eu tenho folga para poder pedir, aí eu pedi essa folga para poder buscar esse documento, para levar para o contador para poder fazer minha declaração, senão não faço. Então é isso que eu vou fazer nesse órgão, pegar esse documento. E depois que eu buscar esse documento, aí eu vou descer lá pro manifesto, lá na frente lá do hospital que vai ter. E aí, se der pra mim mostrar um pouquinho pra vocês, eu vou estar mostrando. Essa é a minha rotina pela parte da manhã, que eu vou fazer. Eu sempre deixo meu menino no colégio, eu já deixei ele no colégio. E agora eu vou estar... Aí eu deixo e tá de manhã. Mas para voltar, não precisa. Ele pega ônibus com um colega dele. Ele só não vai de ônibus, onde parar na frente do condomínio onde eu moro. Porque ele é meio molinho para poder acordar cedo para poder ir para pegar ônibus. Porque para pegar ônibus tem um horário para o ônibus passar, né? O ônibus não é que nem carro que a gente pega a qualquer hora.
E aí eu já falei pra ele, um dia eu vou deixar aqui, e ele demora pra se arrumar, demora pra poder fazer as coisas. E às vezes fica querendo me atrasar e eu fico brigando com ele. Vamos. O ônibus não vai esperar, né? Já falei pra ele, ó, um dia eu ainda vou deixar tu ir de ônibus. Mas eu não deixo, porque eu sei que se eu fizer isso, ele vai perder muita aula. Muita aula. Então, às vezes eu tenho que estar... Aí eu, a parte da manhã eu resolvo, ainda ajudo ele. Mas na volta não, na volta ele pega o ônibus. Às vezes ele acorda cedo. Mas tem dia que ele tá com sono assim muito forte. E aí eu tenho que estar acordando ele. E além disso, aí ele vai pro banheiro, demora tomando um banho, demora para se arrumar, ele é muito lento. Pega aqui, arruma o cabelo dele, ele arruma não sei quantas vezes o cabelo dele. Nesse ponto ele é bem vaidoso mesmo. Ele se arruma e penteia o cabelo, penteia uma vez, penteia duas, penteia três, passa perfume, se arruma todo. Então assim, ele é bem vaidoso mesmo. Então isso aí é que faz ele se atrasar. E aí eu não deixo, eu fico naquele compromisso de levar ele para a escola por conta disso. Mas assim, também não me atrapalha não, porque eu consigo conciliar e levar ele para a escola. Só é chato o trânsito, né? Que é muito trânsito mesmo. Mas fora isso, é tranquilo. Eu cheguei, agora eu vou lá no órgão pegar o documento e vou estar mostrando para vocês. Tô indo lá, depois eu falo com vocês de novo. Essa é a escola que ele estuda. Agora eu vou na escola. Agora eu vou ter que... tô indo pro meu trabalho. Eu vou colocar vocês aqui no suporte pra gente ir, enquanto eu tô indo pro meu trabalho, eu vou estar conversando com... Bem, agora deixei os meninos na escola e tô indo pro meu trabalho. Aí agora eu vou estar conversando com vocês, né? No percurso do caminho para o meu trabalho, eu vou estar conversando um pouco. Hoje eu fiquei assim um pouco pensativa em relação... Ontem eu tive uma boa notícia, eu vou contar para vocês.
Lembra que eu contei que eu ia ontem, eu deixei meus meninos na escola, mas o colega, porque eu sempre dou carona pro colega dele. Ele fez amizade esse ano com um colega que mora lá pertinho de casa. Ele nunca andava de ônibus, meu filho. Sempre eu ia deixar e ia buscar ele na escola. Então, aí ele fez essa amizade com esse coleguinha na escola. E assim, facilitou um tanto minha vida. Pois é, ele fez amizade com esse coleguinha e fez assim, e me ajudou muito, porque pelo menos agora eu não vou ter que, eu não pego ele na escola, na saída. Ele vem de ônibus com esse colega, que mora lá pertinho, bem pertinho mesmo, do condomínio. Então assim, eles descem na parada de ônibus, o coleguinha vai pra casa e ele vai lá pra casa. Aí às vezes o coleguinha vai até lá pra casa também, às vezes almoça por lá e fica lá, às vezes passa o final de semana lá em casa, né, jogando no computador do meu menino. Então assim, isso facilitou um tanto minha vida. Então na hora de ir pra escola, como o meu menino, como eu expliquei pra vocês, ele é um pouco meio devagar de manhã, e aí eu não deixo ele pegar o ônibus, porque senão ele vai chegar atrasado, tá? Ele vai perder o ônibus, né? Como eu expliquei tudo isso pra vocês. Então assim, aí ontem eu deixei ele na escola e disse que ia no órgão, né? Que eu ia pegar um documento para me fazer minha declaração de imposto de renda. Mas já fazia um tempo que é um órgão nosso da prefeitura, que é um órgão previdenciário, né? É assistência médica e previdenciária. E eu precisava ir lá buscar a parte de despesa médica, porque não saiu o que a gente chama de cédula C. E aí eu precisava para poder levar para o contador. Mas já fazia tempo que eu precisava ir lá também resolver, puxar meu tempo de serviço. Saber se já dá para me aposentar, quanto tempo faltava para mim me aposentar. Então eu vou contar uma novidade para vocês. Fiquei muito feliz mesmo. E aí eu fui puxar e assim, o cara puxou e só falta 2 anos, 6 meses e 4 dias para mim me aposentar na prefeitura. Porque eu trabalho em 2, no estado e na prefeitura. E a prefeitura foi quando eu entrei primeiro para trabalhar. E aí eu também já tinha outros empregos, né, de loja, que eu trabalhei, né, logo que eu comecei a trabalhar muito cedo, né, eu perdi meu pai muito cedo. Eu perdi meu pai, eu tinha, acho que era uns 7 anos de idade, quando eu perdi meu pai. E aí ficou minha mãe foi pai, mãe, minha mãe foi uma guerreira. Minha mãe era funcionária pública, trabalhou em empresa, depois foi trabalhar no governo do estado, depois passou a ser federal. Então assim, minha mãe foi uma guerreira, criou os 5 filhos dela, né? E então assim, e aí eu tinha muita vontade de ser funcionária pública, porque naquele tempo assim, ser funcionária pública era assim uma vantagem, ser funcionária pública. Hoje já não é tanto, essas coisas não, mas na época da minha mãe. E aí eu dizia assim, meu Deus, eu tenho que ser funcionária pública, porque empresa particular, quando a gente chega, isso eu pensando, a gente chega a uma certa idade, a gente já não consegue mais arrumar emprego. Funcionário público, não. A gente, o que eles fazem? Se você já não dá conta mais de estar exercendo a sua tarefa, dependendo do que você faz, ele te coloca para fazer outro tipo de coisa até chegar o período da sua aposentadoria. Eles não vão lhe demitir. Então, assim, era esse meu pensamento, de eu chegar velha, ficar velha, né, ao ponto de não conseguir mais trabalhar e não ter mais emprego. Como que eu iria me manter? Eu sempre tive essa preocupação, porque eu via minha mãe, né, minha mãe já ficando velha, minha mãe trabalhava, minha mãe era serviços gerais. Quando minha mãe não pôde mais trabalhar como serviços gerais, eles colocaram ela no apoio. Então ela ela ia levar documento de uma sala para um canto para o outro, ela
trabalhava no tipo protocolo, né? Levava um documento de uma sala para outra. Já não trabalhava mais naquela serviço pesado, que era de limpeza, limpar as secretarias, coisa, tudo. E eu lembro, quando eu era pequena, eu sempre ajudava minha mãe, porque minha mãe teve problema de vista. E aí eu sempre ia com ela, ajudar ela a limpar, deixar as coisas limpas. Porque ela não dava conta de fazer só, né? Para não ficar sujas as coisas, né? Porque ela não enxergava muito bem. Até ela fazer a cirurgia dela dos 2 olhos, e um ela fez, ficou bom, o outro deu problema, deu infecção hospitalar. E ela perdeu a vista de um olho. Então, resumindo tudo isso, aí eu tinha esse pensamento. Porque aí minha mãe mudou de função, mas ficou até se aposentar. Minha mãe se aposentou, né? E aí era esse meu pensamento. Eu digo, meu Deus, eu tenho que arrumar um emprego público, porque senão eu depois, como é que vai ser na minha velhice, né? Essa era a minha preocupação. E foi o que eu fiz. Eu prestei concurso para o município e terminei meu curso de enfermagem, né? Primeiro eu fiz o curso de enfermagem, minha mãe que me ajudou a pagar. E aí eu terminei meu curso de enfermagem, eu já era casada, já tinha filho, mas eu queria ter um trabalho assim. E aí eu fui fazer meu curso de enfermagem, terminei meu curso de enfermagem, de técnico de enfermagem, e fui prestar concurso. Assim que eu terminei de fazer o curso de enfermagem, aí teve um concurso. E nesse concurso eu passei. Eu terminei o curso, já fiz o concurso e passei para a prefeitura. Só que nessa mesma época teve concurso para a prefeitura, né, e para o estado. Da prefeitura eu passei, o do estado eu não passei. E aí eu fui tentando, né? Assumi no município, fiquei trabalhando e fiquei tentando um concurso, porque eles faziam de 4 em 4 anos o concurso. E aí eu fiquei tentando fazer também o do estado. Eu fiz 4 concursos. No 4º concurso foi que eu passei no estado. Entendeu? Então levou, porque era de 4 em 4 anos, olha, eu passei no 4º concurso. Esse 4º concurso, eu vinha me preparando. Sempre nos primeiros concursos, os 3 primeiros concursos, eu fazia cursinho, preparatório, eu pagava, estudava, não passava. Aí, quando foi nesse 4º concurso, tinha acontecido uma situação na minha vida. Eu tinha meu menino pequenininho, recém-nascido, que estava comigo, né? E aí eu pensei, rapaz, eu vinha estudando, mas aí depois, quando com a história do menino, eu parei, que eu não tinha tempo para estudar. E eu dizia assim, eu fiz a inscrição, mas falei, eu não vou pagar, porque das outras vezes que eu me preparei tão bem, eu não passei. Então esse que eu parei de estudar, que eu não estou preparada nem nada, não me preparei, eu não vou passar, então não vou nem pagar, gastar. Na época a inscrição do concurso era R$65. Depois pegar R$65 e jogar na lata do lixo, isso era o meu pensamento. Eu não vou passar. Eu assim, com aquele pensamento negativo, pensamento baixo mesmo, né? Mas aí eu tive que ir no banco pagar um documento. Eu fui com meu menino, né? Pequenininho de colo. E eu tava com a inscrição do concurso na minha bolsa. E na hora eu fiquei pensando, pago, não pago, pago, não pago. E fiquei. Aí depois eu digo, rapaz, às vezes a gente sai, né? Vai ali numa praça, vai num canto no outro e gasta 60, 70, R$100, R$150. E depois vai embora o dinheiro, né? Acho que eu vou pagar sim essa inscrição. Por quê? Porque vai que das outras vezes que eu fiz a inscrição do concurso e não passei, era só minha vontade. Não era a vontade de Deus. E quem sabe agora seja a vontade de Deus. Isso foi meu pensamento. Por quê? Porque eu tinha uma colega, não tenho até hoje, e é uma pessoa assim que eu tenho um carinho muito grande por ela. A gente entrou no concurso da prefeitura junto. Eu conheci ela na minha posse. Na minha posse da prefeitura foi que eu conheci ela. E a gente trabalhou junto, foi trabalhar no mesmo setor junto e tal. E ela é evangélica.
E ela disse, uma vez eu querendo muito entrar no concurso do estado, eu e ela fazia o concurso e tal, e ela sempre falava assim, conversa com Deus. Aí eu dizia assim, ai, mas eu não sei conversar, falar como tu fala, amiga. Aí às vezes, até alguma vez eu falei assim, que ela falava, eu falava, ô Deus, faz das palavras dela a minha, porque ela tem o dom da oratória e eu não tenho o dom da oratória. Mas eu fui aprendendo com essa minha amiga. Aprendi muita coisa sobre falar com Deus e saber que Deus escuta de qualquer maneira, de qualquer jeito que você fale. Não precisa ser com palavras bonitas, conhecimento, porque você conhece a Bíblia, as palavras da Bíblia. Não, Deus escuta. Se você falar de coração, do seu coração, Deus escuta. E foi isso que eu fiz. Então eu pensei, não, agora quem sabe seja a minha vez. E Deus tá vendo tudo por mim e eu dessa vez, quem sabe, seja a vontade dele e eu passo. Fiz minha inscrição. No dia de fazer a prova, parecia que era uma aprovação. No dia de eu fazer a prova, eu tinha me preparado, eu comprei água, comprei chocolate, preparei a caneta certa, porque eles exigem um tipo de caneta, tava tudo certinho. De manhã cedo, que eu ia para a prova, eu tive uma discussão com meu ex-marido. Não me lembro bem qual foi o motivo. E isso assim me deixou um tanto assim chateada. E eu fui fazer a prova chateada. Eu fui tão triste que eu digo, oh meu Deus, me desculpa, porque quebra assim aquele ritmo que você tava, aquela situação que você tava. E aí, mas fui. Mesmo assim eu fui. E fiz a prova. E se passou mais ou menos 3 anos pra eu ser chamada. Mas eu fui chamada. Eu acho que era mais uma prova que Deus queria. Eu ter paciência. Aprender a ter paciência. Porque eu sou uma pessoa assim, um pouco muito agitada. Eu não tenho muita paciência. Mas eu venho trabalhando isso. E eu tive que ter paciência. Até chegar o dia que Deus disse, eu fiz você passar. Eu fiz você fazer sua inscrição. Eu fiz você passar, né? Com a sua força de vontade, eu fiz você passar. Mas você tem que ter esse período de aprendizado. Esperar 3 anos e pouco para você entrar. Você vai entrar. Você tem sua vez. Mas você tem que ter essa paciência. E eu tive que ter. Tive que ter paciência. Mas entrei. E aí eu trabalho nos dois, é bem puxado, né? Porque eu tenho 57 anos, então assim, é bem puxado para mim. Né? 2 empregos, plantões noturnos, né? Eu sou diabética, então isso mexe um pouco. E aí ontem, quando eu fui lá e vi que só faltava isso, 2 anos, 6 meses e 4 dias para mim me aposentar na prefeitura. Meu coração assim se enche, eu tô até hoje assim, feliz. E ainda tem uma outra situação. Por eu ser da enfermagem, a gente pode transformar o nosso tempo especial em tempo comum. Em tempo comum, eu ganho mais uns 2 anos e pouco. Porque tem uma regrinha aí que foi aprovado e ela vale até 2019, que pode fazer essa transformação. E aí eu ganho esse tempo aí. E aí, o cara ontem, eu fui lá na secretaria, fez os cálculos para mim e eu já tenho esse tempo. Então eu posso dar entrada agora na minha aposentadoria do município. Então assim, pra gente isso é um motivo de alegria. Eu tô chorando, mas é de alegria, tá, minha gente? O choro tá vindo, mas é de alegria. De alegria mesmo. Porque é uma luta, né? Quase 30 anos, né? Se for contar, é 30 anos, porque eu já tinha trabalhado em outras empresas, antes de eu ser funcionária pública.
eu trabalhei em algumas empresas, foi em 2 empresas, e elas não fizeram o repasse para o INSS. E eu me deparei com essa situação quando eu fui puxar meus tempos de serviço para averbar no município, que a gente chama de averbação. A gente pega do INSS e joga no município, porque eu vou me aposentar pela previdência da prefeitura e não pelo INSS. Então, aí o que acontece? Aí foi que eu fui ver que tinha 2 empresas que eu trabalhei e elas não fizeram esse recolhimento. E essas 2 empresas, acontece isso muito. Um tempo desse eu vi no Fantástico, mostrando pessoas falando de que quando chegou perto de se aposentar, que foi ver, não tinha mais, né? A empresa faliu, não tinha como fazer esse recolhimento mais. E essa empresa foi que aconteceu isso comigo. Ela abriu falência. Eu moro no estado de Rondônia e essa empresa, ela veio do Rio de Janeiro fazer, que a gente chama de zoneamento aqui do estado, nosso estado. E ela era do Rio, ela ganhou o contrato aqui, veio trabalhar aqui, eu trabalhei nessa empresa e depois ela foi embora para o Rio, terminou o trabalho com o estado e ela voltou para o Rio e eu não tinha contato. Quando foi agora, eu não sabia, porque às vezes a gente perde muita coisa no nosso local de trabalho por falta de conhecimento. Eu perdi muita coisa na prefeitura por falta de conhecimento. E as pessoas não chegam para te contar que você tem direito a isso ou aquilo, entendeu? Você vai descobrindo no seu tempo de serviço, como minha mãe perdeu muita coisa também, coitada. Então, assim, aí foi que eu descobri. Quando eu fui atrás para resolver isso aí pelo INSS, o INSS é um órgão, minha gente, é um órgão que ele é uma peneira, é um pente fino, Ele passa o pente fino. Olha, quando eu fui fazer essa averbação, eu descobri tanta coisa errada no meu documento, tanta coisa errada, que assim, eu fiquei espantada, o tanto de coisa que eu descobri. Resolvi toda essa documentação e dei entrada. Aí foi quando eu descobri que essa empresa não tinha pago esses valores. E eu tinha 2 opções: contratar uma advogada para correr atrás. Aí eu contratei, falei com a esposa do meu ex-marido, do meu primeiro marido, que ela é advogada. E falei com ela é advogada previdenciária também. E aí eu falei com ela, e ela falou assim para mim: eu vou dar uma olhada. Aí foi quando ela descobriu que a empresa no Rio de Janeiro, ela tinha abrido falência. E ela estava com um mandado de... dá um nomezinho, que é quando a empresa fica, para primeiro pagar as pessoas que ela deve, para depois ela pagar, o dono tirar as coisas que... a sua parte. E aí, ela falou: tu quer que faça isso? Dê entrada, porque assim, tu tem 2 anos e pouco, e só que ainda falta um tempo para tu se aposentar. Eu acho que vai ficar elas por elas, não sei o que, tu brigar na justiça para poder recorrer, que ele recolha esse valor para ti e tal. Aí eu falei assim: verdade. E eu tinha deixado quieto e saí. Mas ontem, independente de sair ou não, eu já tenho o meu tempo, as coisas tudinho. Então, eu vou agora procurar ela, dar uma olhada, ver quais são as vantagens, as coisas tudinho que eu tenho. E para ver se até o final do ano eu já dei entrada na minha aposentadoria e pedir meu abono permanência, que é um valor que a gente tem para poder ir recebendo até os trâmites correr. E é isso aí, era isso que eu queria contar para vocês, o tanto que eu tô feliz. Porque hoje é tão difícil para você se aposentar, aí eu vou ficar só no outro. Eu vou ter tempo mais para poder me dedicar ao meu vídeo. Vou ter tempo para poder me dedicar mais à minha casa, fazer as coisas, porque com 2 empregos, casa, filho, é um pouquinho difícil, né? De tempo. Eu acho que eu faço muita coisa. Então, é isso aí. É isso que eu queria contar para vocês. O tanto que eu tô feliz, tá? Que vocês fiquem com Deus.